Convidamos agora o Edio Calou para dar início às palestras. Seja bem-vindo, Edio. Agradecemos sua atenção. Bom dia a todos. Bom dia. Pode abrir a apresentação, por favor. Bom, vou procurar ser bem rápido, bem objetivo, porque o tempo já correu bastante, tem vários palestrantes aí. Na verdade, eu queria trazer algumas ideias do que a gente vem trabalhando aqui. Como eu sou do Sebrae, o tema que foi colocado para a gente falar um pouco aqui foi esse daí, né? Turismo como indutor do desenvolvimento sustentável. E aí, a gente preparou essa apresentação para discutir um pouco a ideia de turismo que nós trabalhamos dentro desse trabalho do Sebrae, né? Da missão e da função dessa instituição na sociedade. Falar um pouco também de desenvolvimento sustentável, né? Como essas duas coisas se conectam. E no final eu vou tentar contribuir para que todos aqui respondam essa pergunta. O turismo realmente é indutor de desenvolvimento ou não? Né? E se quais são os elementos que vão fazer esse turismo realmente induzir esse desenvolvimento aqui para nós, né? Para a nossa realidade? Então, se eu conseguir esclarecer alguns pontos desses e a gente trazer alguns dos caminhos que estão sendo trilhados já nesse sentido, que a gente não está na estaca zero, né? Eu já estou trabalhando no Sebrae aqui há 20 anos, e há 20 anos nós executamos projetos na área de turismo e com essa visão, né, de desenvolvimento. Então, a gente não está começando do zero, a gente já tem um caminho aí. Muitos dos que estão aqui já são atores atuantes nessa cadeia, nesse desenvolvimento, mas a gente precisa de envolver muito mais gente, né? Pode abrir? Ele não abre a tela cheia, não? Acho que fica melhor, né? Porque senão a letrinha aí nem eu enxergo. Vou botar o óculos logo aqui. Que... Essa câmera está filmando, né? Pronto. Então, o tema é esse, né? Vamos para a próxima. Claro, foi falado aqui que o turismo não é só crescimento econômico, o turismo tem que buscar o desenvolvimento, tudo isso é muito verdade, né? Mas, assim, o conceito do turismo para a Organização Mundial do Turismo é que o turismo é uma atividade econômica, né? Então, como atividade econômica, ela busca, obviamente, gerar riqueza, gerar renda, gerar emprego, né? Só que as atividades econômicas, elas têm outros impactos, né? Como o próprio Allenberg já falou, o impacto social, né? O impacto na natureza, né? E é preciso ter um cuidado nesse aspecto, para a gente não olhar só o lado econômico. Mas, como atividade econômica, a gente tem que entender a essência desse negócio também, para que a gente possa usufruir do que essa atividade tem de melhor e que pode trazer para a gente aqui, né? E aqui eu trouxe um quadrinho para mostrar a pujança dessa atividade como no cenário mundial, né? Como uma das principais atividades econômicas que vem crescendo nos últimos 20 anos. Né? Se eu não me engano, perde só para duas outras atividades econômicas, que é a petrolífera, né, e as armas. Né? E o terceiro lugar é o turismo, do ponto de vista da geração de riquezas, de divisas. Né? E esse gráficozinho aí da Organização Mundial vem demonstrando esse crescimento, né? Em 1980 era cerca de 30% das economias chamadas emergentes eram geradas pelo turismo. Em 2015 já pulou para 45%. E a projeção para 2030 é para 57%. Né? Então veja que o crescimento é galopante. Então, uma atividade significativa. E a gente tem que estar olhando para ela, nós como região que pretende também gerar subsistência para as pessoas morarem aqui, terem o seu
o seu emprego aqui, sua atividade, é uma atividade que não pode ser negligenciada por nenhum poder público, né? Nem o municipal, nem o estadual, nem o federal e principalmente os empreendedores, né? Tem que olhar as oportunidades que a gente pode aproveitar nessa atividade, né? Agora, óbvio, quando a gente fala de desenvolvimento, o desenvolvimento ele tem várias dimensões. Desenvolvimento é diferente de crescimento econômico, né? Crescimento econômico é uma coisa, desenvolvimento é muito mais abrangente, e é essa temática aqui que foi trazida, né, pelo seminário. Inclusive eu queria parabenizar todos os organizadores. Eu acho que todos os municípios aqui deviam ter essa iniciativa de, logo no começo do ano, das atividades, gerar esses debates, né, nas principais atividades, não só o turismo, mas as principais atividades que podem realmente ajudar a toda a população a melhorar a qualidade de vida, né? Então, o desenvolvimento ele tem várias dimensões. Ele tem a dimensão cultural, que tem que ser muito bem observada, principalmente para o turismo, né? A preservação desse patrimônio cultural, a dimensão social, né? Olhar a democratização da distribuição dessa renda, e a atividade turística é muito boa nisso, né? Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, realidade de Brasil, em todos os segmentos que compõem a atividade turística, que aí são cerca de, segundo os especialistas, 52 atividades que se beneficiam dessa cadeia do turismo, mas os principais segmentos, todas elas, de 90% a 99%, são constituídos por pequenas empresas, né? Então, quer dizer que a renda no turismo ela é amplamente democrática, ela é distribuída. Ela não é concentrada como em alguns segmentos industriais, são grandes empresas que tomam conta de todo aquele recurso que é gerado por aquela atividade. No turismo não, ela perpassa muitos atores da comunidade, né? E tem o aspecto, a dimensão política institucional também, que é importante no desenvolvimento, que tudo isso perpassa pelo turismo, né? Que deve ser observado. Porque a atividade, apesar de ser uma atividade econômica, o turismo, mas a principal matéria-prima, quando a gente fala atividade econômica, a gente pressupõe que tem que ter alguém para vender, alguém para comprar e um produto, né? Se não tiver esses três elementos, a gente não está falando de atividade econômica, né? E a principal matéria-prima dos produtos turísticos, as principais são, já foram faladas aqui, cultura e natureza. São essas duas matérias-primas. Então, se a gente quer pensar num turismo sustentável, a gente tem que pensar num turismo que preserve essas duas matérias-primas principais, né? Porque, como a gente vai ver mais na frente, mas já vou adiantando, o que é que motiva uma pessoa a fazer turismo? A sair do seu local de residência para ir para outra região, outro município, né? O que é que motiva? O que é que vocês acham assim? Tem vários motivos, mas na essência, qual é o principal motivo? O que é que faz vocês saírem, nós aqui, que moramos fora, sairmos das nossas casas e virmos para cá hoje? E se esse seminário fosse de 2 dias, a gente permanecer aqui, dormir e continuar nas discussões? A gente... Oi? Curiosidade, o encantamento, o desejo de conhecer. A gente pode dar vários motivos, mas na essência é buscar aquilo que a gente não tem lá, né? Então, quando a gente se desloca, a gente está buscando algo que a gente não encontra lá. Então, se a gente quer realmente atrair pessoas para cá, né, a gente tem que ter algo diferente aqui para mostrar. Tem que mostrar a nossa essência, né? Então, para isso, a gente tem que ter políticas de conservação do nosso patrimônio cultural e do nosso patrimônio natural, né? O resto que se constrói no turismo para oferecer como produto é fruto da intervenção humana, né? Do empreendedorismo, né? São edificações, são serviços, né? São produções diversas que a gente produz em cima desses dois elementos, né? Da cultura e da natureza. Pode passar.
E aí são mais dados, né, que demonstram a força desse segmento, né? Em 2015, 1 bilhão 186 milhões de turistas circularam no mundo, né? E esse número é crescente, crescente. Porque inclusive estudos falam que as novas gerações, né, geração Y, que chama, as novas gerações, elas têm um desejo maior de possuir, buscar, viajar, né, conhecer coisas novas do que ter patrimônio, né? É uma das tendências para as novas gerações. E isso tende a aumentar, amplificar muito mais esse número aí. Essa geração Y começou aqui em Santana. Foi? Pois é. Essa geração se desliga das coisas materiais, não tem tanto interesse assim de possuir coisas, né? Tanto que cresce assim, esse serviço de aluguel, né, das coisas, e você busca outras dimensões, né? A dimensão do conhecimento, da busca do conhecimento, das viagens, e aí cresce. E geraram 1,260 trilhões. Então, nesse mercado todo dessas pessoas, onde é que a gente está? Como é que a gente está situado? Como é que a gente está aproveitando? É isso que a gente tem que discutir, né, com os gestores públicos e privados, e buscar integrar a região para poder a gente aproveitar dentro das nossas possibilidades, sem gerar um lado negativo, né, sem que o lado negativo desse mercado predomine, né, como é o caso do turismo de massa, né, que foi falado aqui. Se a gente for buscar só o turismo de massa, trazer quanto mais gente melhor, a gente pode estar se arriscando muito a degradar nossa floresta, né, a influenciar negativamente nossas gerações de jovens, a crescer consumo de droga, né, prostituição e uma série de outros males que esse turismo de massa pode trazer. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. E mais um dado interessante para mostrar a importância desse setor, que aí no final a gente vai tentar responder essa pergunta, se realmente o turismo é indutor ou não. Foi feita uma pesquisa com os brasileiros em 2015 também, né, nessa pesquisa GEM Brasil, que pesquisa também o empreendedorismo. Qual era o principal sonho do brasileiro? De 18 a 64 anos, que é o brasileiro na idade ativa, né, de trabalho, né? Então foi respondido isso aqui, por ordem de importância. 48,8% é viajar, né? Quer dizer, está acima até da casa própria, do carro e do próprio negócio. E não é mentira não, viu? É verdade, Terta. Então, assim, é mais uma coisa para a gente pensar como que a gente está aproveitando essas oportunidades. Foi falado também aqui o turismo de eventos. O turismo de eventos é uma crescente no Brasil enorme. Fica concentrado mais nas capitais, né? E como é que a gente está aproveitando esse mercado, né? Isso é tudo para a gente discutir, né, e procurar meios para participar mais disso. Pode passar. Aqui são 5 estágios de viagem que a gente já falou, né? Como é que hoje estão se processando as viagens, e para a gente aproveitar o turismo como atividade econômica, que ela venha a induzir ou a favorecer um desenvolvimento sustentável na região, a gente tem que compreender esse negócio, né? O que é que fazem as pessoas viajarem, né? E como é que elas se estruturam para viajar, né? Que aí esse estudo mostra os 5 estágios da viagem, né? Primeiro as pessoas sonham, depois as pessoas planejam, depois as pessoas se agendam, depois elas fazem a experiência, né, de viajar, e essa experiência tem que ser altamente positiva para poder ela ter assim aquele orgulho de compartilhar. E aí o compartilhamento parece que muitas vezes é o principal da história, né? Hoje as pessoas querem estar nos lugares para compartilhar foto, Facebook e tal, né? Então a gente que está envolvido com esse negócio chamado turismo, a gente tem que compreender a essência desse negócio, né? Por que Santana não está conseguindo manter, como o vice-prefeito falou,
pessoas aqui, pelo menos por um dia. O que é que está acontecendo? Aí tem que pensar com a cabeça do viajante, né? O que é que poderia fazer com que essas pessoas pernoitassem aqui? E o que é que está faltando aqui para que isso ocorra? Né? Aí tem que haver uma união entre poder público e iniciativa privada, porque como é uma atividade, eu sou muito, às vezes, eu sou contra o poder público invadir a área da iniciativa privada. O que é? Tem, como aconteceu no passado, porque os municípios não tinham hotéis, a prefeitura vai lá e constrói o hotel. Foi que houve com esses hotéis, que a gente vê isso. Tudo sucateado, tudo elefante branco, está usando, ninguém sabe nem para quê. Né? Então, porque não tem um empreendedor, a prefeitura vai lá e investe e quer fazer o papel do empreendedor. Eu acho que o papel do poder público é outro nessa história. Né? É atrair, é dar condições para que o empreendedor venha, invista e ele tenha condição de ter sustentabilidade nesse negócio. Né? Então, tem que andar junto. A grande dificuldade de desenvolver essa atividade são as complexidades que envolvem esse negócio. Primeiro, que para um produto turístico ele envolve várias coisas, né? Ele envolve o transporte, ele envolve a hospedagem, ele envolve a alimentação, ele envolve a atração turística, ele envolve as estradas, ele envolve o banco, tem que ficar aberto para o cara tirar dinheiro, ele envolve a telefonia, né? Então são vários elementos que tem que funcionar bem para poder o produto turístico funcionar bem. Né? E aí é muita gente envolvida na história. E quando envolve muita gente, né, o negócio começa a ficar complicado. Né? E também tem que haver uma parceria muito grande entre poder público e empresários. Para poder... E a própria comunidade também. Né? A comunidade, na essência, tem que abraçar a bandeira também. Ela tem que se beneficiar. Porque também, se for só a prefeitura atrair um empresário... E esse empresário, muitas vezes de fora, leva esse lucro dessa empresa para investir em outros lugares, não contrata ninguém da comunidade, não envolve ninguém, aí também a coisa não funciona. Né? Tem que estar andando tudo junto. E para isso tem que haver muito diálogo. Desde 1999 a gente vem trabalhando com muita força, quem trabalha... aqui como ator nesse setor sabe do nosso esforço do Sebrae para fazer a integração do turismo regional. Antes mesmo de existir Ministério do Turismo, nós chamávamos os municípios, né, que fazem parte desse grande território turístico, para conversar, para se entender, para se integrar. Né? Agora a gente sabe que a política tem muito altos e baixos, troca de gestor, troca de secretário, vai um, vem outro. E aí esses descompassos dão descontinuidades no processo de integração. A gente tinha um encontro mensal chamado Fórum de Turismo, que funcionou durante 18 anos. Que era justamente o momento onde a gente sentava todos esses atores para discutir ações, projetos de integração desses municípios no turismo. E quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar em desenvolvimento do território. E o território não é o município. O município não consegue viver isoladamente. O território, todo município sempre depende do outro para alguma coisa. Seja por uma questão de água, seja por uma questão de transporte, seja por uma questão de outros serviços que aqui não tem, que eu tenho que usar lá. Né? Seja pelos laços que as comunidades têm umas com as outras. Então esse território ele tem que realmente funcionar integrado. E agora no atual momento o fórum não existe mais, mas eu lanço o desafio aqui, eu quero puxar a orelha de Santana do Cariri, que no ano passado não participou de nenhum encontro do Condetur, que é Conselho de Desenvolvimento do Turismo, que está se propondo a substituir o fórum nesse papel de integração. E precisa que esses municípios estejam lá, sentados, reunidos, conversando sobre quais são os projetos, os planos que a gente pode fazer integradamente para desenvolver o turismo aqui na região. Mas eu acredito que o fórum só vai ter sentido se houver continuidade política. Se houver essa descontinuidade, vai acontecer o que houve. Eu participei dos fóruns,
em vários momentos, mas essa descontinuidade política tem que acabar para poder a gente continuar fazendo o turismo crescer, né? Então, o poder público constituído tem que abraçar também essa ideia, né? Sandro, eu não concordo. Eu acho assim que deve haver a continuidade das ideias, dos projetos, né? Quem vai se eleger ou não dar continuidade, aí é o povo que vai escolher. Agora, quem assumir deve ver o que foi feito já, pegar as coisas boas que estão em andamento e dar continuidade dos projetos, né? Nesse sentido, sim. E quem pode garantir que haja continuidade disso é a participação popular da comunidade e dos empresários nesses grandes espaços de discussão democrática, né? Para vocês terem uma ideia, aconteceu uma coisa em 2016 que, assim, do meu ponto de vista, vai ser um divisor de águas para o desenvolvimento do turismo no interior, a partir desse fato, que foi uma das provocações feitas no Condetur com o então deputado estadual José Ayrton, que hoje é prefeito do Crato, que comprou a ideia e hoje é fato. O que a gente assistia até então era o governo do estado carrear todos os seus recursos para o desenvolvimento do turismo, principalmente marketing e outras estruturas, para o litoral e capital, para as praias. E o interior nada, né? Ou muito pouco, muito aquém do que a gente precisava. Então, o então deputado propôs uma lei, né, dentro da lei do Fundo de Turismo Estadual, que é um fundo que tem uma perspectiva de arrecadar milhões e milhões de recursos, porque é para onde vai todo o dinheiro de todas as concessões da estrutura física do turismo que o governo do estado vai fazer à iniciativa privada. A exemplo do aeroporto, do centro de convenções, todo esse recurso arrecadado nessas concessões vai para esse fundo. Um dia desse eu estava lendo no jornal que a projeção para os próximos anos são de 200 milhões. Então esse dinheiro ia todo ser investido, porque ele, por lei, ele tem que ser reinvestido no turismo, ia para as capitais e litorais. Então esse parlamentar, em conversa com o Condetur, várias conversas, comprou essa briga lá, e não foi fácil colocar um dispositivo na lei que pelo menos 20% desse fundo tem que ser investido no interior. Então já botou amarrado. Pelo menos 20%. 80% para o litoral todo e 20% para o interior. Interior entende-se não litoral. Certo? Vamos supor que Allenberg balançou a cabeça achando pouco, não foi? Muito pouco. Também achei. Mas vamos supor que seja 200 milhões, Allenberg. 20% de 200 milhões dá 40 milhões, né? E desses 40, vamos dizer, desses 20%, qual é a região mais importante do ponto de vista turístico do interior do estado de Ceará? Qual é que vocês acham? Cariri. E eu vou mostrar os números aqui. Aí eu acho que a gente tem condição de brigar pelo menos 10% desses 20% para vir para cá. E 10% disso, nessa projeção que foi feita, dá 20 milhões. E esses 20 milhões já dá para fazer alguma coisa aqui, ó, dá para dar alguma ajuda, né? Ninguém sabe se o deputado é fraco ou nós. Por quê? Porque esse dinheiro não chegou ainda. Porque o que eu vejo o Estado, né, assim, é uma coisa, um território bem maior, devia ser pulverizado para o Estado. Então, isso. Pois tem essa lei, é bom que todos os gestores tenham o entendimento. O fundo ainda não está funcionando, porque ele precisa de outras regulamentações. Mas é preciso que a gente acompanhe isso, né? É preciso que exista um conselho regional aqui que tenha projetos para poder captar esses recursos, né? Que tenha ideias, né? Porque senão também esse recurso vai ser usado de qualquer forma, não da forma como a comunidade, né, os gestores locais, os empreendedores desejam, né? E aí pode ocorrer de o turismo estar, em vez de gerando desenvolvimento, vai gerar uma degradação, né?
Bom, então a ideia nossa do Sebrae é trabalhar o território turístico, não é o município especificamente, né? A gente atua aqui em 26 municípios, então a gente tem a ideia do destino turístico inteligente. É uma nova nomenclatura que a gente adotou nos nossos projetos, né, de desenvolvimento. E desse recorte dos 26 municípios, a gente escolheu 6 para serem priorizados para investimentos do Sebrae. E o Sebrae investe em quê? Num recurso muito importante para o desenvolvimento da micro e pequena empresa, que é conhecimento. Conhecimento gerencial, conhecimento tecnológico, conhecimento de inovação, conhecimento necessário para fazer a empresa cada vez mais competitiva. Os 6 municípios que a gente adotou para esse projeto foram 6 municípios que fazem parte do território do Geoparque Araripe, né, que é Crato, Juazeiro, Barbalha, Nova Olinda, Santana e Missão Velha. Então a gente só pode usar esse dinheiro para apoiar o desenvolvimento desses pequenos negócios desses 6 municípios, dentro desse projeto de turismo. A gente tem outros projetos por aí, né? E quando a gente fala de território turístico, a gente fala justamente em buscar os pilares de desenvolvimento do turismo sustentável e novas tecnologias de informação. Quando a gente fala em destino turístico inteligente. E quais são os benefícios que a gente vai buscar com esses projetos? É melhoria de qualidade de vida de todos que fazem parte desse território, melhorar a competitividade desse destino, ampliar as experiências turísticas que sejam mais duradouras, né, e representativas para esse turista, e transformar esses territórios em espaços inovadores, né, trazendo realmente inovação. Pode passar. E dentro do nosso projeto a gente trabalha esses 4 eixos, né? Sustentabilidade, tecnologia, inovação, experiência e interação do turista com o destino e a governança, né? Aqui o nosso destino turístico ele está recheado de experiências assim significativas e bem originais. Todos os agentes de viagem que a gente traz, turistas, compradores, nas nossas rodadas de negócio que vêm do Brasil todo, eles falam isso pra gente. Olha, a gente viveu aqui o que a gente não... uma experiência que a gente não experimentou em lugar nenhum no Brasil. É único essa experiência, né? No ano passado a gente fez uma rodada de negócio, de artesanato, na festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, onde a gente trouxe 30 compradores do Brasil todo. Veio gente do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, e eles vestiram a indumentária da festa, participaram como brincantes, assistiram todas as festividades, né, e fizeram bons negócios. Em um dia a gente fechou R$1 milhão de venda de artesanato para esse povo, né? Então eles vieram para fazer negócio e aproveitaram para beber da nossa cultura. E eles falaram, foram todos unânimes, né, gente? E é um pessoal que é da cultura, viu? Que vive cultura, respira cultura e vende cultura, né, através das peças artesanais. Não tivemos uma experiência dessa em lugar nenhum. A gente quer repetir. Esse ano a gente vai fazer de novo lá na festa, só que dessa vez a gente quer trazer 60 compradores. E tem um dia que a gente sai circulando com eles aqui na região, né? Onde tem um artesanato representativo, porque o principal objetivo da viagem deles é essa, eles vêm e visitam. A gente traz aqui para Nova Olinda. Não trazemos para Santana ainda, porque ainda, infelizmente, o artesanato daqui precisa ser mais representativo. Se tiver uma representação maior, a gente pode agendar também a vinda deles para cá. E a gente pode trabalhar isso dentro desses projetos. Pode passar. E o nosso projeto, para a gente desenvolver tudo isso, tem esse nome, esse título atual, né? Turismo... Botei não o nome? Botei não. É Turismo Sustentável no Território do Geoparque Araripe, né? É esse o nome do nosso projeto. E a gente pensa todas essas dimensões, trabalhar, principalmente a dimensão econômica, porque o nosso objetivo, a função do Sebrae é apoiar os micro e pequenos negócios, né? Mas com vistas na sustentabilidade e com vistas na responsabilidade social.
E os nossos projetos, nossas ações, elas são todas para apoiar nesse sentido. Para que a empresa tenha competitividade, mas que ela tenha sustentabilidade também, ela tenha longevidade. Esse é o nosso objetivo principal. Pode passar. Aí a gente trabalhou para isso. Alguns dados só aqui do turismo regional, pode passar, bem rápido. Né? Nós somos hoje a região turística, a segunda região turística do estado do Ceará. Vocês sabiam disso? Só perde para Fortaleza, em termos de demanda e em termos de oferta. Nenhum gestor fala disso, né? Nenhum gestor talvez não tenha esse conhecimento. Mas a gente tem força para chegar para o governador e dizer, olha mais aqui para o turismo da gente. Vamos divulgar mais o nosso turismo. Vamos ter mais parcerias com a Secretaria de Turismo. Porque a gente é a segunda em oferta. Só perdemos para a capital. Fala-se muito dos litorais, né? Um dia desse, até, acho que semana passada, a Jericoacoara ganhou o prêmio máximo, não sei de que aí, do turismo. Mas, assim, é desse tamanho, né? Em relação a gente. Aqui tem uma representatividade e um impacto muito maior. Nós temos quase, esse dado aí já está ultrapassado, quase 9 mil leitos. Nós temos quase 10 mil leitos. E estão sofrendo esses empreendimentos aqui, porque a gente não tem assim, um grande apoio na divulgação. Só se divulga mais praia, que já é consolidado. Né? Nós temos cerca de 500 empresas de alimentação fora do lar, que são os bares, restaurantes. Né? Temos muito mais do que isso. Cerca de 10 MEIs hoje que trabalham no receptivo turístico. E aqui em Nova Olinda já é uma microempresa, né? Cadê o Júnior? Vai falar aí. Já começou como MEI e desde o ano passado já é microempresa. Está crescendo. Né? Nós temos um potencial imenso para crescer. E vários atrativos turísticos. Né? A preocupação, esse gráficozinho que eu trouxe enquanto o secretário de Turismo do Estado comemora os 80%, 90% de ocupação hoteleira do litoral, nós estamos com quase 40%. Isso significa que todos os empresários estão trabalhando aqui, com a faca aqui. Por quê? Os estudos mostram que para um pequeno hotel de até 20 leitos, 30% de ocupação só dá para pagar as contas. É o ponto de equilíbrio. 30% de ocupação. Se eu estou trabalhando com 40%, não está sobrando nada para mim. Né? Praticamente. Então, assim, é preocupante a situação. Né? E está vindo mais investimentos aí de fora. Né? No Juazeiro do Norte são 2 equipamentos de nível nacional, o IBIS, né? Um deles, que está chegando. E que esse pessoal, esses grandes, eles dominam 70% do mercado nacional. Então, quando eles vão chegar, eles vão ainda impactar ainda mais nos pequenos. Né? Então, a preocupação ainda maior para a gente. Então, por isso que a gente tem que trabalhar dentro desses projetos. A gente tem que apoiar o micro e pequeno empreendedor do turismo, que significa 99% dessa cadeia. E a gente tem que estar junto com o município, o Estado e a União para fazer isso. Pode passar. Sim. Então, vamos aos segmentos, né? Sim. Deixa eu só falar mais dados aqui, professor, sobre o nosso perfil do turista aqui, né? Nós temos predominantemente as romarias que têm um impacto muito grande, né? Porque é o grande fluxo turístico nosso aqui de permanência na região são as romarias, né? Mas a rede hoteleira, as romarias, elas ocupam mais a questão dos ranchos, das pequenas pousadas, né? E a rede hoteleira mais desenvolvida, ela é impactada muito mesmo pelo turismo de negócio. É tanto que nas nossas estatísticas a gente vê que a ocupação vai de segunda a quinta, aí sexta já começa a cair, esse final de semana é tudo vazio, a grande maioria. Né? E nas sazonalidades das romarias também cai bastante a ocupação. Então a gente precisa muito trabalhar aqui o turismo de tempo livre, que a gente chama, né? E dentro desse turismo de trabalho, o turismo de eventos.
né? Que as pessoas vêm, quando vêm para um evento, a gente diz que ela está vindo a trabalho também, né? Ela pode até aproveitar o lazer, outras coisas, mas ela está vindo, de certa forma, para um estudo, para um trabalho científico, né? E aí a gente tem um lastro, tem a gente tem muita coisa para oferecer aqui no lazer, final de semana, e a gente não está sabendo aproveitar, né? E a gente tem que trabalhar muito esse foco aí. O mercado turístico do Cariri, né, em números são a demanda, isso dados do Ministério do Turismo, né, em 2016, 659 mil turistas por ano, cerca de 1 milhão, fala-se até 2 milhões lá no Juazeiro, né, Allenberg? Eu não sei, assim, não tem esse dado, mas é o que se propaga, né? Eu boto 1 milhão por baixo, mas é de 1 milhão a 2 milhões de pessoas que visitam. Então, esse número é impressionante. Se você for pegar a demanda do litoral leste, do litoral oeste, não chega nem nos pés disso aqui, né? E lá 80%, né, de ocupação. Então a gente precisa de muito mais aqui, um trabalho de aproveitar esse outro lado que a gente, tempo livre, que a gente está muito baixo ainda. Pode passar. Essa cadeia, o professor pediu para falar aqui da cadeia. Não sei se nas outras lâminas eu vou conseguir tem esse foco, mas aí aproveitando o gancho, como eu falei, o segmento do turismo ele tem várias atividades, né? São 52 atividades, não dá para a gente listar todas aqui, que são impactadas com a atividade do turismo. Mas as principais são transporte, né? E aí vários transportes, desde o transporte que traz o turista da casa dele, que é o avião, até chegar aqui o traslado, a van, o ônibus, o mototáxi, todas essas atividades, taxistas fazem parte da cadeia, né? A hospedagem, onde ele vai ficar, onde ele vai se hospedar, que pode ser desde a pousada domiciliar, o rancho, a um hotel 3 estrelas, 4 estrelas, né? 5 estrelas a gente não tem aqui considerado, né? Mas a gente tem uma ampla também oferta de diversidade de tipos de hotéis aqui. A alimentação, ninguém passa sem comer, aí vem os restaurantes, os bares, as lanchonetes, as casas de eventos também, né? E o receptivo turístico, que é uma ampla oferta também, que vem guias, condutores, né? Agências de turismo, né? Então são vários profissionais envolvidos. Artesanato, né? Que também impacta bastante, é impactado bastante pelo turismo, né? A venda do artesanato. 70% da venda do artesanato aqui é para ou turista ou para fora, né? A comunidade mesmo compra pouco artesanato. Então, assim, quem vai viver de artesanato tem que pensar nesse mercado, né? Então, e o que a gente chama a economia criativa, né? Que é bastante também, se comunica bastante com esse mercado, né? Que são as apresentações culturais, os músicos, né? O teatro, o cinema, né? As várias artes, né? Que essa economia criativa ela conversa bastante com esse setor. E todos esses segmentos são trabalhados nesse projeto aqui, que tem esses focos aqui: melhorar a gestão, promover a inovação, melhorar a qualidade dos serviços, ampliar o mercado, fortalecer a cultura de cooperação e governança e integrar a cadeia de valor, né? Toda essa cadeia. E a gente trabalha nessa lógica aqui. Existem vários estudos que o mercado turístico ele é interessante, né? Tem esse lado que eu falei para vocês, que a pessoa viaja para buscar naquele destino o que ele não encontra no seu local de residência, né? Mas também tem um outro lado que diz assim, ele é muito mais intenso de iguais para iguais. Ou seja, apesar de eu estar buscando algo que eu não tenho no meu local, eu quero encontrar lá alguns elementos que me dão a segurança que eu tenho aqui, né? Então, por que a Europa é tão visitada? Porque uma boa parte dos turistas é entre eles mesmo. Eles que visitam eles, né? De um país para outro é muito fácil se deslocar e ali é muito parecido, muito igual, né? E aqui a gente tem que aproveitar também esse entorno nosso. Às vezes a gente pensa, vamos desenvolver o turismo, vamos buscar o turista lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá não sei aonde, lá na Europa.
e o nosso entorno a gente esquece. E aqui a gente está numa localização privilegiada, né? Bem no coração do Nordeste, né? Equidistante às principais capitais nordestinas, que conversam a mesma língua da gente, né? E também temos médias cidades no entorno de 200 quilômetros, né? Que a gente pode explorar, no melhor sentido da palavra, né? Petrolina, Araripina, Juazeiro da Bahia, Picos, Iguatu, quem mais? Cajazeiras, Souza, todo esse pessoal que está aqui no nosso entorno, eles não têm o que a gente tem. Ou tem? Eles têm a opção de lazer que a gente tem. E uma facilidade é porque eles podem vir de carro, né? Bem pertinho. Então a gente tem que trabalhar para induzir. Eu acho que os nossos finais de semana se resolveria só com o nosso entorno. Se a gente soubesse encontrar esse caminho, trabalhasse de uma forma bem integrada e profissional. E aqui são os segmentos que a gente atende, já falei. Pode passar. Dentro desse projeto, os municípios são esses coloridinhos aí, que estão todos juntos, né? E isso facilita na integração do roteiro. Obviamente que tem outros municípios que não estão contemplados com o projeto, mas que a gente trabalha com recursos de outros projetos, que é o caso de Assaré, que é importante no roteiro turístico também, né? Brejo Santo já está querendo se integrar também, e outros municípios. Pode passar. Nossas metas são melhorar esses indicadores dentro do projeto, a competitividade do negócio, que aí vem com a competitividade do destino turístico. Por que a gente não tem tanto guia ganhando dinheiro aqui? Porque o destino ainda não tem tanto turista de tempo livre, né? Se a gente tiver mais, a gente vai ter mais guia atuando. Obter mais práticas sustentáveis dentro das empresas, tem os indicadores para 2 anos, e aumentar a taxa de ocupação no meio de hospedagem. Aí tem todo o trabalho de promoção, de participação de feiras fora, a gente definir qual vai ser a nossa marca, né, que já tem aí uma negociação com o governo do estado, e assim por diante. E as ações que a gente realiza são essas. A gente capacita na parte gerencial, tecnológica, consulta também individualmente as empresas, tanto gerencial e tecnológica, fazemos oficinas de constituição de roteiros turísticos, tanto individualmente por município como regionalmente, promovemos palestras, seminários, rodadas de negócios, participação em feiras e eventos nacionais, missões empresariais, pesquisas setoriais. São basicamente essas ações que a gente faz. E aí, deixo o desafio aqui para o município, né, para a gente ser parceiro nesse projeto. A gente está buscando todos os municípios, 6 municípios, já conversamos com os 3 principais, Crato, Juazeiro e Barbalha, e já sinalizaram positivamente, porque esse recurso que a gente tem aqui, a gente conseguiu captar 70%. A gente precisa de 30%. Né? Esses 30% no ano passado foram bancados pelos empresários. Mas os empresários estão sinalizando, a gente está sufocado, a gente está no meio de uma crise, a gente está precisando de ajuda, vamos buscar parceiros. E aí a gente tem... E nos municípios menores a situação é mais ruim ainda. Por quê? Porque a maioria dos empreendedores são informais, não tem CNPJ. E a gente não pode fornecer esse recurso de capacitação para quem não tem CNPJ. Isso é uma determinação do Tribunal de Contas da União. Só para quem tem CNPJ. Nem que seja MEI, não tem problema, mas que tenha um CNPJ. E aí a gente encontra essa dificuldade. A gente precisa estar junto com o poder público para, se de repente ele entrar com esse aporte dos 30%, a gente ter uma ação mais efetiva no município e vai ser 0,800 para o empresário local. Né? E aí vai haver todo o envolvimento da cadeia desses segmentos que eu falei, desse município. A gente já tem a proposta aqui para o município, a gente está precisando de uma oportunidade para conversar com a prefeita, com o senhor que já está aqui, a gente pode conversar, e a gente efetivamente colocar essas ações para Santana do Cariri, para a gente desenvolver o artesanato, a hospedagem, a alimentação com os empresários que já tem. Se vierem outros se instalar aqui, entra também, né, no projeto. É isso, gente, eu estou à disposição.